Olha, se você parar para pensar, dor, sofrimento, desconforto, ela de uma certa forma foi a primeira linguagem nossa. Até porque, vamos lá, primeiro a gente nasce chorando, né? Eu nunca vi um bebê nascendo sorrindo. Então a dor é o primeiro som e a primeira reação que a gente tem. Então é o primeiro sinal que o cérebro interpreta de que, opa, estamos vivos. Isso posteriormente ainda tem, né? Quando começa a nascer os dentes, desenvolver nossos ossos, quando a gente se desenvolve, tudo isso vem com a dor, né? A febre começa a surgir como sinal que o corpo está mudando, isso no nosso crescimento. Então, desde o início, de uma certa forma, a dor ela participou da nossa construção. Então, não é apenas algo que a gente aprende a sentir, mas sim é algo que o corpo memoriza. E essa memória, ela não é consciente, mas ela é incorporada. Então, a dor vira um tipo de chão. Fica algo familiar para o cérebro, algo fica familiar para o nosso psique, algo previsível. E mesmo quando a gente cresce num ambiente relativamente saudável, afetivo, seguro e funcional, mesmo assim é possível que a dor, sofrimento, acaba por ainda ficar tentando insistir em ocupar um lugarzinho central, tanto no nosso cérebro, como também na forma da nossa psique humana. Porque tudo isso chegou primeiro, entendeu? Então, chega primeiro, marca. Mas aí vem a segunda camada dessa história, os vínculos. Se além dessa predisposição natural que nós temos como espécie, ainda assim nos desenvolvermos em ambientes emocionais onde dor, sofrimento, conflito e até mesmo um certo tipo de caos forem a única via de comunicação, onde a gente de repente encontrou para ter o contato com o outro, fazer uma conexão, aí que se complica. Se percebemos, por exemplo, que a gente é só visto, ouvido e ainda obtemos algum tipo de atenção só quando a gente chora, quando sofre, quando conflita e raramente somos validados em alguns momentos de calma, de alegria, de paz, a nossa mente ela começa a associar sofrimento com pertencer, entendeu? Com segurança e até mesmo com amor. E isso vai moldando a forma como nós nos posicionamos no mundo. Então, vamos lá, a probabilidade de a gente crescer e tornar um adulto onde só sente que está vivo, quando algo sempre está prestes a desmoronar, algo problemático para resolver, isso vira um meio de vida. Resultado? Um adulto que precisa sempre de intensidade o tempo inteiro, que confunde calma com abandono, que interpreta estabilidade como sabe aquele tédio? E que só sente emocionalmente conectado com os outros quando há uma dor, um conflito, um problema para se resolver. Se o nosso sistema emocional passa anos em estado de alerta, nosso sistema nervoso ele vai se desenvolvendo e aprendendo a funcionar nesse perigoso padrão. A mente, ela acaba se adaptando a um colapso. E esse colapso vira, com certeza, uma zona de conforto, né? Então, a mente, ela começa a estranhar aqueles momentos de paz, porque vai sentir falta de estímulo, falta de drama, falta de uma tensãozinha. Às vezes não está acontecendo nada, mas aí já vem problematizar tudo. Sabe aquela famosa sensação de quando tudo tá bem, tá tudo certo. Com certeza, lá vem uma ideia. É porque alguma coisa vai dar errado. Alguma coisa vai acontecer. Daí a mente ela começa a acionar um tipo que eu chamo de turbina da desconfiança. Ou turbina da paranoia em alguns casos. Algumas pessoas acreditam isso. Pode ser até um tipo de premonição, um aviso dos deuses, uma intuição espiritual, e por aí vai. Algo intuitivo. E não é que não existe intuição na nossa espécie humana, ok? Mas nesse caso não é nem intuição, nem os deuses, nem premonição, nem espiritualidade, mas sim um grande e perigoso vício. A mente vicia. E um vício afetivo, emocional e bem biológico. Um circuito que acaba se repetindo, não de forma consciente, racional, mas por ser um circuito que alimenta esse vício. Um vício em alimentar o cérebro com dopamina, noradrenalina, cortisol. Por isso que algumas pessoas,
na realidade, sem perceberem. Acaba criando situações onde trazem alguma sensação de sofrimento. Começam a gerar ideias na mente, sabe? Como se fosse algo mirabolante, bem conflitante. Criando mesmo um universo de perigos. Isso tudo inconsciente para se manter vivo, para sentir, para pulsar. São pessoas que têm uma tendência a se envolverem em relações bem instáveis, tóxicas, conflitantes, que apresentam uma dificuldade de se manterem ou até mesmo sentir atração por relações que possam proporcionar estabilidade e relações que podem ser saudáveis. Olha, eu quero deixar bem claro aqui que ninguém busca realmente sofrer, ok? Mas se durante na vida, né, houve muito mais repetições em cima dessa forma de sentir, pensar e fazer, uma identidade ali se forma, uma identidade bem sofredora. Por isso, a dificuldade em lidar com o silêncio, com aquilo que é estável, com a paz, porque entrar em contato com o estudo é como se estivesse entrando em contato com algo novo, desconhecido para a mente. E tudo que é novo, desconhecido, é um sinal de ameaça, pode estar morrendo, porque a dor é algo que pulsa, não é? E a ausência dela para a mente não é um alívio, é um vazio, é um silêncio. E isso bem assusta, muito mais do que qualquer dor, porque inconscientemente o sofrimento, pelo menos tem forma, tem um roteiro, e que transmite algo que faz sentido. O problema é que muita gente aprendeu que para obter paz, precisa aprender a suportar o silêncio. E o silêncio psíquico, para quem viveu uma vida emocional baseada no excesso, parece ser, mas assim, muito insuportável. É como se eu falasse assim, olha, você não está existindo desse jeito. Você precisa de algum probleminha para se arrumar, sabe? Então, às vezes, não está acontecendo nada, começa a caçar. Porque aprendeu a funcionar no caos, né? E acha que vai desmoronar se tiver alguma constância, se tiver alguma estabilidade, né? E vem aquelas frasezinhas assim, não, mas isso aí é porque eu sou intensa e eu não sirvo muito para relacionamento tranquilo, sabe? Aquela coisa meio morna. Mas no fundo, o que está dizendo é eu ainda não aprendi ao que é estar viva, como é estar vivo, sem que algo esteja doendo, sem que algo esteja conflitante, problemático. E esse é o ponto. A cura, ela começa quando a pessoa percebe que aquela dor virou uma identidade e que o drama virou uma linguagem, o sofrimento virou uma função, né? E que entender que existe outro jeito, mas vem depois de algo que poucos estão dispostos a atravessar, que é o vazio. Porque entre o intervalo do colapso e a estabilidade, existe o vazio, existe o silêncio. Para criar essa nova identidade, precisa conhecer isso, porque a antiga não conhece. Então é bem desconfortável. No início pode até parecer um pouco de frieza, indiferença, pode parecer que a vida até meio que perdeu um pouco de cor, mas não perdeu. Ela só parou de implodir. Ela só está num período de abstinência, sabe? O sujeito aprende a habitar aquele lugar. Ele começa a aprender, a exercitar, a habitar um lugar de leveza emocional, de uma presença sem ser tensa, de um vínculo sem ser um grito, e descobre que estar vivo não é sinônimo de estar sangrando. Então, ele não precisa mais sentir dor para sentir o que sente. Ele começa a entender isso, entendeu? Então ele começa realmente a existir, sem peso nenhum de carregar o próprio colapso, sabe? Como sobrenome e identidade. Porque se um dia a dor, o caos, o conflito foi a casa, foi o chão, foi a sustentabilidade, hoje ela pode se despedir e pedir passagem.